Pessoas autodestrutivas, pensamentos, condutas, hábitos que são verdadeiros crimes contra si mesmos. Pessoas que são carrascas de si mesmas, verdugos de si mesmos, que açoitam a si mesmas diariamente com os próprios pensamentos e com as próprias condutas. No vídeo de hoje, nós falaremos um pouco sobre crenças que não são apenas limitantes, mas que são deletérias, autodestrutivas, autodepreciativas. E ainda, por que é que uma pessoa aceita estar em relacionamentos absolutamente abusivos, corrosivos, cancerígenos, adoecedores? O que subjaz essas dinâmicas? O que me lança nos braços de um predador? Por que eu permaneço com o predador? Então, entendemos que às vezes me deixei levar pelo carisma de alguém, ok. Só que quando a pessoa começa a colocar as garrinhas para fora, o sonho, né, a ilusão, ela começa a se desfazer. Mas certas pessoas, ainda assim, mesmo com a ilusão se desfazendo diante de seus olhos, optam por permanecerem em dinâmicas absolutamente disfuncionais e adoecedoras. Então, no vídeo de hoje, esse vídeo é para você que ou lida com pessoas assim ou para você que sofre disso. Esperamos que com esse vídeo vocês possam finalmente encontrar as chaves necessárias para a liberdade da mente e do coração de cada um de vocês rumo à felicidade. Muito bem! No vídeo de hoje, todos os conhecimentos que vocês verem relatados aqui são extraídos principalmente, mas não somente, de um livro chamado Os Quatro Compromissos, escrito pelo Dom Miguel Ruiz, né, um tolteca, um sábio, né, um rapaz que se dedicou, um homem que se dedicou a estudos toltecas, que é uma filosofia de vida, que traz ali uma vertente espiritualista muito forte, e, enfim, e é em cima dela que nós vamos nos firmar. O que são crenças? Como nascem as crenças? Qual é a importância da linguagem e da comunicação dentro de toda essa dinâmica? Primeiramente, a gente precisa entender o que é a atenção. A atenção, ela é um ato de um deslocamento consciencial que se funde com a ideia que se apresenta à sua frente e se torna uma coisa só. Então, há um desdobramento de mim para o algo, para a coisa, para a pessoa. Há um sentimento de imensurável familiaridade com o campo e eu e o campo me tornam um só. Isso é a atenção. É quando eu sou absolutamente capturado. Então existe uma discriminação, existe uma clara observação do que é uma coisa e do que a coisa não é. A atenção faz com que nós deixemos aquilo que nos é fortemente familiar em primeiro plano. A atenção é então deixar tudo no primeiro plano da consciência. Então, muitas pessoas falam, eu sei que eu não mereço ser tratado assim. Eu sei que eu mereço mais que isso. Eu sei que ele ou ela não me tratam da forma como eu mereço. Ela conhece isso, ela sabe disso. Mas, de alguma maneira, por alguma razão que compete apenas a ela deixa isso num segundo plano, que fica como um anjinho tentando avisá-la quando ela está em dinâmicas adoecedoras, dinâmicas complicadas, quando ela se vê de novo no braço do carrasco, é como se aquela vozinha aparecesse, olha, você não merece isso, mas ela não dá atenção. A pergunta que a gente tem que se fazer é, por que ela não dá atenção? Por que ela não se funde com essa ideia? Por que ela não se torna um com essa voz que diz, você merece mais que isso? Por que ela prefere e opta por ser um só com a ideia que diz, você merece passar por isso? Você merece isso aí. É isso aí que você merece. O que subjaz a escolha de optar pela voz que diz que ela merece o sofrimento e ignorar a voz que diz, não, você não merece passar por isso não, cara. Não merece não, velho. Sai disso. Desperta. Então, nós temos que entender algumas coisas. As palavras, elas são códigos de ativação. As palavras são chaves que abrem portas dimensionais conscienciais. Consciência é conhecimento. Conhecimento e consciência são vida.
Se eu quero saber a qualidade de consciência que anima um ser, basta eu observar o nível e a qualidade de vida de uma pessoa, com a observação de que nós estamos numa realidade ilusória e que muitas pessoas animam consciências altamente luminosas, ainda que materialmente elas pareçam ser pobres. Então, nós temos que ter uma visão mais refinada e perceber que apesar de certas pessoas não gozarem de uma vida financeira farta, como nós entendemos na Terra, são pessoas que animam relações absolutamente sadias, são pessoas felizes. A maior inveja do ser não é do ouro e da prata. A maior inveja do ser é das relações. Casais que são genuinamente felizes podem atestar isso. Falar, eu não sou rico, não tenho nada, a única coisa que eu tenho é essa mulher que me ama, que eu também nem sei o que tá fazendo comigo. A mulher eventualmente fala a mesma coisa, eu só tenho esse gostoso do lado, também não sei porque que ele tá comigo. E a única coisa que eles têm é um e o outro e Deus no meio. Na verdade, a relação prospera porque tem Deus no meio. Porque relacionamento onde não tem Deus está fadado ao fracasso. Pode demorar mais ou menos tempo, mas essa é uma realidade. Muito bem. Então, as palavras são códigos de ativação consciencial que nos conectam a realidades, realidades de ser. Entendendo que o ser, ele é muito mais do que aquilo que eu vejo. Ele é o que eu sinto, ele é o que eu ouço, ele é o que eu entendo, ele é o que eu percebo por entre as entrelinhas daquilo que se apresenta de maneira mais contundente no primeiro plano da minha atenção. Então tem o primeiro plano da atenção e tem o segundo plano, o terceiro plano, o quarto plano, quinto, sexto, milésimo, não sei quantos milésimos para cima. Quanto mais profundo vai ficando o nível de atenção, mais eu estou fundindo com a coisa, mais eu sou um com a coisa, mais eu e a coisa somos um só. Assim é. Então existem níveis de proximidade de consciências que nós deschavamos com palavras e com intenções, com o sentimento, que nos aproximam mais de uma realidade mais divina, mais próspera. E existem palavras que nos atam e que nos chumbam a realidades mais problemáticas, mais ínferas, mais abismais, mais trevosas, mais diabólicas, mais satânicas, mais luciferinas. Essas palavras eu utilizo com um objetivo técnico. Se vocês forem atrás das terminologias de cada um desses termos, não falo de sentido religioso, não. Eu falo num sentido técnico. Elas são separadoras, elas são desagregadoras. A intenção é causar fragmentação. Quanto mais fragmentação a consciência apresenta, mais fragilidade ela apresenta, porque existe mais ruído. Então o influxo divino encontra uma dificuldade imensa para passar. Ele segue passando. Não existe nada que esteja distante do Criador. O pior do pior dos demônios ainda anima fluição divina dentro dele, porque não existe nada fora do todo. Só que há muita fragmentação na consciência trevosa. Então ele é feio. A forma perispiritual dele, do seu espírito, se a gente quiser entender assim, a sua forma perispiritual no plano astral da consciência, ela é horrível, ela é abjeta, ela é repugnante, porque há muita fragmentação. Ele corrompeu a sua plasticidade, a plasticidade da sua mente, ele corrompeu as correntes do seu pensar e do seu sentir, e as correntes do nosso pensar e do nosso sentir definem o teor vibracional e, naturalmente, a forma final que nós nos apresentamos para além desse corpo. Lembrando que, como eu disse aqui, esse mundo é uma ilusão. Existem muitas pessoas com corpos belíssimos caminhando pelas ruas, o shape em dia, o tanquinho, o peito sarado, a bunda gordinha, mas abriga um espírito bem feio. Um espírito imundo, hediondo, horrível, repugnante. Seja ele homem, seja ele mulher. E existem muitos espíritos entre nós, pessoas que caminham entre nós com uma beleza mediana,
com ou sem dente, às vezes tem um dente sim, dente não, dente sim, dente não. Pessoas com rostos verdadeiramente feios, ou ainda não são exatamente feios, horríveis, mas são pessoas de uma beleza comum, que não causa nada. Assim, você fala, nossa, essa pessoa... Mas ela tem uma coisa que a gente gosta de estar perto dessa pessoa que não tem nada. É uma pessoa que é feia, é uma pessoa de beleza mediana, mas ela tem um carisma. E aí causa um incômodo. Porque tem pessoa que é linda, mas é totalmente apagada energeticamente. E a pessoa que é linda, que é apagada energeticamente, perde espaço quando chega a pessoa de beleza mediana, mas que exala uma energia de beleza absurda, uma energia de formosura, uma energia altamente magnética. E aí ela inveja a pessoa. Essas pessoas que passeiam por nós com uma beleza mediana, ou às vezes até o corpo é realmente feio, mas o espírito que está dentro do corpo é um espírito belíssimo, 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 íssimo, que se víssemos o espírito da pessoa que se apresenta como feia para nós aqui na Terra, nós pensaríamos assim, meu Deus, eu sou pura treva, porque olha a beleza desse ser. Só que justamente por isso, um dos inúmeros motivos que Deus dá a nós esses corpos, esses fantoches que nós animamos, vamos dizer assim, um dos inúmeros motivos por detrás da intenção de Deus foi que a humanidade desse planeta, em sua maioria endividada espiritualmente, cosmicamente, espíritos falidos na ignorância, falidos no mal, que perderam para a ilusão, que preferem se debruçar em dinâmicas de ódio, de ira, de preguiça, indisciplina, uma rebeldia doentia contra Deus. Há vidas. Rebeldia contra Deus, rebeldia contra Deus, rebeldia contra Deus, espíritos rebeldes. Deus, no seu infinito amor, nos leva ao esquecimento e nos faz animar novos corpos também. Um dos inúmeros motivos é esse. Quando chegam enviados que vêm em corpos densos como esses e se confundem conosco, isso é uma misericórdia de Deus. Porque se o Cristo Jesus tivesse encarnado na Terra, aliás, vindo à Terra, não encarnado, com a sua verdadeira aparência, seria uma humilhação imensurável. Primeiro que não ia dar nem para olhar para ele, porque a luz dele é muito forte e ia cegar todo mundo. Começa daí. É uma luz muito forte. Não teria nem como ficar. Então vamos pegar um pouquinho abaixo de Jesus. Vamos pegar ali Martin Luther King, um grande iluminado também. Ou Chico Xavier, ou a Madre Teresa. Espíritos genuinamente elevados. Verdadeiramente espíritos da luz. Se esses espíritos vêm para fazer os trabalhos que eles vieram fazer e fizeram muito bem, que era trazer uma mensagem, uma lucidez para essa humanidade, se esses espíritos aqui tivessem vindo com os seus corpos de origem, seria uma vergonha para mais da metade da humanidade. 99,99% da humanidade se sentiria profundamente envergonhada da presença desses seres. Porque é muita beleza, é muita luz em comparação à humanidade que aqui está, problemática, altamente endividada e com espíritos feios, apodrecidos, com um odor fétido, nauseante. Tamanho é o odor realmente ruim, gente, pútrido, que exalam. Vocês não sabem, mas o espírito mesmo de vocês exala. Às vezes você usa desodorantes ótimos, cheirosíssimos, mas o seu espírito fede, ede. Não tem desodorante espiritual que dá conta da caatinga que você exala. Não tem desodorante energético espiritual capaz de dar conta disso. O único desodorante capaz de dar conta disso é a reforma íntima. É reformular o que pensa, é reformular o que sente. Que os espíritos ao redor que vêm para te auxiliar no seu trabalho na Terra, eles têm que usar às vezes máscaras para conseguir ficar do lado assim de você. Tamanho o fedor seu. Tamanho a caatinga energética que emana de você. Tamanho, assim, a podridão do cheiro. Tão fétido que é, dada as emanações mentais que você gera continuamente no seu dia. Mas falávamos das palavras
que abrem portais. Falávamos do ser, e o ser está no cheiro. O ser está na conduta, o ser está no hábito, o ser está na voz, no timbre da voz, no tom que eu emprego em cada palavra. Está na ansiedade, isso é um estado de ser. Está na calmaria, está na ira, está na serenidade, está na doçura, está na fúria, está na honestidade como na desonestidade. Tudo isso são formas conscienciais. São formas de ser. A arrogância, a ganância, a luxúria, são fontes energéticas trevosas que existem e que vão animando ser por ser. Todos aqueles que dão margem para que essas fontes se liguem energeticamente com vocês e vão animando o seu estado. E é por isso que nós vemos pessoas que nós não conhecemos. Mas às vezes aparece no jornal uma pessoa revoltada com a vida, revoltada com o político fulano. Eles falam exatamente a mesma coisa em coro, como se fosse um robô. Dizem as mesmas coisas do outro político que não gosta. Dizem as mesmas coisas, do mesmo jeito, o mesmo estado de loucura, o mesmo estado de insanidade. Por que será que apresentam exatamente o mesmo estado de insanidade? A mesma maneira intolerante, a mesma maneira ortodoxa de pensar, a mesma maneira fanática de ser. Por que precisa se impor com tamanho deboche, não é? Com tamanha arrogância, não é? Por que precisa ser dessa maneira? Então eles estão verdadeiramente partilhando o mesmo estado energético anterior, que está presente em um como no outro, com uma familiaridade específica com um como com o outro. Talvez seja ligeiramente menor aqui, ligeiramente maior ali, mas eles estão animando aquele estado de ser satânico, separador, fragmentador, que quer causar briga e discórdia na Terra. Eles estão animando esses estados porque eles têm afinidade com essas fontes energéticas luciferinas e diabólicas. Eles são um com isso daí. Eles não são um com a fonte divina de puro amor, porque senão tudo o que quer que eles fariam seria provado ou testificado na vida deles como um laço que eles estabelecem com as pessoas ao redor, que eles estabeleceriam com as pessoas ao redor. Mas eles vão caminhando pelas ruas e eles vão deixando dor, eles vão deixando de sofrimento, eles vão deixando desespero. Isso é o ser, isso é a consciência. Prestem atenção, porque a diversidade, aliás, a unidade universal se faz na diversidade. Então, a universalidade do Criador se faz na sua diversidade. Mas isso não se aplica só ao Criador enquanto essa consciência una. Isso se aplica como a consciência. Essa unidade mortificadora das consciências trevosas se faz na diversidade de como elas se apresentam. Então, por exemplo, às vezes as pessoas não precisam falar nada, mas o olhar que ela nos lança é mortificador. A gente às vezes se sente desconfortável. Não é verdade? Às vezes a pessoa nem falou, nem olhou, mas a presença delas é desagradável. Tudo isso é um estado de ser, que antecede a fala. Porque a comunicação, ela não nasce na boca, ela não nasce nas palavras, ela nasce de um estado sutil energético. Mas para que nessa realidade de densidade que a gente vive, a gente consiga se entender, a gente precisa codificar essa densidade e decodificá-la também. É assim que nascem os acordos e é assim que nascem as crenças. Vamos entender isso bem? As palavras, então, são esses códigos que animam essas realidades extremamente complexas e muito diversas, certo? Para o bem ou para o mal, realidades de ser, estado de ser que se manifesta na palavra, como no olhar, como no jeito de andar, como no jeito de estar no espaço efetivamente. E a única maneira que nós temos de armazenar essas informações é por meio da concordância. Então a gente utiliza a palavra para codificar e decodificar realidades mais sutis, realidades anteriores ao fato material, que a gente vai dizer que são essas palavras, que são qualidades conscienciais muito específicas, que animam essa realidade no seu cotidiano.
Quando eu digo o ódio, ele é uma palavra e ele é uma realidade em si mesmo. Quando eu sou uma pessoa que sempre anima essa palavra dentro da minha casa, eu estou evocando aquela realidade de ódio e tudo que o ódio representa. Separação não só na palavra, mas separação na maneira de eu tratar as pessoas com quem eu convivo. Separação comigo mesmo, ódio dentro de mim mesmo. Tem pessoas que eu tenho visto muito que fazem conteúdo na internet que falam muito a expressão desgraça. Desgraça isso, desgraça aquilo, você é um desgraçado, e dá risada, acha que é algo bom. Gente, vai pesquisar o que significa desgraça. Desgraça é uma palavra pesadíssima, de um teor energético vibratório extremamente negativo e pesado. E as pessoas riem. Ai, desgraça, ai, desgraça, ai, desgraça. Como será que essas pessoas estarão daqui a alguns anos? Como será que estará a vida delas? Será que eles estarão vivendo a verdadeira desgraça? E atenção, eu estou falando daqui a alguns anos num sentido cósmico. Porque se não for nessa existência, pode ter certeza, na outra você vai viver. Porque certas realidades precisam de um pouquinho mais de tempo para se manifestar na corporidade, efetivamente. Então, se ela ainda não se manifestar nessa vida, não tenha dúvida, na outra ela se manifesta. E aí a pessoa nasce numa realidade verdadeiramente desgraçada e não sabe o porquê. Por que eu tô vivendo isso? A pessoa só fala de sofrimento. Eu conheço pessoas que tudo é um sofrimento. Ah, eu sofro muito, é muito sofrimento. Ai, que sofrimento, que eu sofri muito. Como eu sofri. Ai, eu tô sofrendo muito. Ai, meu filho, nada tá bom. A vida da pessoa é uma lamúria constante, é uma ingratidão constante. E a pessoa não vive uma vida horrível, mas no íntimo dela é. Porque é aquilo que a pessoa semeou na sua vida e nas suas relações. Aí a pessoa fala assim, ai, porque ninguém me liga, porque ninguém gosta de mim. E o passado da pessoa? Como ela foi como filha, como ela foi como irmã, como ela foi como amiga? E as poucas pessoas que hoje ainda se preocupam com certas pessoas que eu conheço, a pessoa às vezes ainda desfaz. Fala, ai, não quero não, que fica me mandando mensagem. Ela quer, mas ela diz, não quero que me manda mensagem. Não quero que me procura. Ai, que saco. Ai, que isso. Ai, que aquilo. Olha isso. Olha isso. Ela quer, mas ela, num ato neurótico, diz não querer, porque ela gosta que corram atrás dela. E no futuro, quando a pessoa se ver sozinha, sem ninguém, ela não saberá o motivo disso. Coisas, sementes conscienciais, palavras que ela colocou, que ela plantou no campo da vida dela. E que precisa de um tempo para germinar. Mas que germinará sem sombra de dúvida. Porque ela anima e rega essas sementes com o que ela é todos os dias. Uma pessoa ingrata, uma pessoa vazia, às vezes uma pessoa que só vê negatividade, só vê esses jornais sangrentos, que não traz nada de bom e que são portais para dentro das casas das pessoas, que baixam a vibração das pessoas. Entendeu? Então, falávamos do ser, da consciência, da vida e dos acordos. A única maneira de uma pessoa concordar com algo, uma crença, um código, a única maneira, aliás, da pessoa armazenar informações é por meio de concordância. Então, socialmente, se entendeu, se canalizou o código fêmea / mulher / feminino e homem, macho, masculino, se entendeu isso e a figura do homem e a figura da mulher, tá? Tô falando aqui muito superficialmente, depois a gente vai fazer um vídeo para falar sobre questões de gênero mais profundamente. Esse vídeo não será para isso, né? Eu não vou falar sobre gênero de maneira social, tá? Eu vou falar sobre o princípio do gênero universal, masculino e feminino, yin e yang. Bases constitutivas, geradoras e regeneradoras da vida como o que a vida é, do universo, do ser, tá? Mas isso eu não vou abordar e aprofundar nesse vídeo. Mas, então, a única forma da gente armazenar as informações é por meio de concordância. O período onde os acordos são feitos é o período da infância. Então, a criança nasce abobada nesse mundo, o espírito está no esquecimento. Criança é o corpo. O espírito que habita o corpo é milenar. É um espírito antigo, velho, às vezes tem muitos anos, muitos milênios no mal e às vezes tem muitos milênios no bem. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê certas crianças e fica, ai, que lindinho, lá, 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 lá.
Esquece um pouco o corpo, se conecta com a realidade do espírito. É claro, não é porque é um espírito endiabrado que não merece amor, não merece carinho. Merece, precisa, tanto é que está encarnado de novo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem muitos espíritos trevosos que estão reencarnando nesse tempo, porque estão reencarnando nesse tempo também muitos espíritos luminosos. Então as trevas estão contra-atacando a luz, tá? Então luz e trevas estão brigando pelas almas de todos nós, para que nos aproximemos mais de Deus ou sigamos afastados, muitos, certo? Ok. Então, as palavras, né, elas são os códigos que nós estabelecemos, os acordos. Então, as crenças são as regras internas, aqueles princípios que norteiam o meu ser em vigília, aqui, agora, acordada, que me diz, Michele, a sua cor é mais escura, então você é uma pessoa negra, você é uma mulher por conta disso, daquilo, são acordos que me foram sendo dados e nós fomos concordando com isso, porque a nossa atenção foi capturada. Às vezes, a nossa atenção é capturada, mas a gente não armazena determinadas informações porque a gente não concorda. Então, existem coisas que a gente não guarda, e não é porque a gente tem uma memória ruim, é só porque a gente não concorda. A gente fala, não, isso não me diz nada. E a gente simplesmente deleta. Quando algo bate na gente, é por isso que se diz, bateu, doeu, pega que é seu. Se fala, e isso é quântico na real, cara. Porque bateu, doeu, pega que é teu, é porque há uma ressonância. Então se chega uma pessoa e diz pra você, você é uma pessoa desprezível, você é um verme, cara. E isso te dói? Mesmo que você nunca tenha feito nada que te rebaixasse a condição de um verme humano, mas você, por questões tuas, você pega e recebe aquilo como algo particular teu. Olha isso é muito sério, gente, isso é profundo. Isso é extremamente profundo. E você se familiariza com aquilo, e você se desdobra para dentro daquela ideia, para dentro daquela informação, para dentro daquela realidade, e você absorve aquilo e vai se inferiorizando, e vai decaindo na qualidade da tua vida. Então, se você estava sorrindo, você vai perdendo o seu ânimo, vai te roubando, né? Vai te tirando o teu brilho, vai tirando o teu santo, vai tirando o teu anjo, né? Interior, vamos dizer assim. Vai te minando. Isso está acontecendo porque algo dentro de você concordou com aquilo. E quando nós temos essas crenças que nos são formuladas de maneira em nível coletivo, mas também existe aquilo que a gente estabelece para nós em nível individual. Então olha para você ver a importância de uma criança crescer num lar saudável, hein? Quantos pais tenho visto que falam com os seus filhos com palavrões, com xingamentos, com ofensas, com agressividade? Os acordos não é só a palavra que eu ouço, mas é todo o campo sutil que me alimenta. E que se eu não reajo àquilo, se eu não nego aquilo, eu absorvo aquilo, eu concordo com aquilo, com aquele modo de ser. E às vezes os acordos, eles são tão fortes, a gente grava com algo tão forte dentro de nós, que depois de grande, a gente fazendo terapia, vai entendendo que, essa maneira de falar não é minha, essa agressividade não me pertence, essa promiscuidade nunca foi minha, era do ambiente que eu tava. Para romper com isso, a gente se sente culpado e envergonhado. Tamanho a força que a gente absorveu aquilo. Porque a gente absorve a crença, a gente concorda com aquilo e aquilo se torna uma fé. A gente alimenta aquilo com a nossa fé. Porque para que a gente possa viver de maneira coletiva, a gente tem que entender que a sociedade funciona de certas maneiras, a gente tem que entender os códigos, a gente entende os códigos, lê os códigos, absorve os códigos e muitas vezes nos tornamos um com aqueles códigos. Até que a gente descobre que, né, a gente vive numa maia, numa matrix, e nem eu não sou aqueles códigos que estão sendo postos, nem quem eu tô vendo. Que existe um código que antecede ao código visível. Olha isso, que loucura! E aí a gente vai querer romper com isso, e muitas vezes a gente ainda sofre, a gente sente que tá traindo a nossa família, a gente sente que tá traindo as nossas amigas. É muito comum mulheres que animam essa ideia, que também é diabólica, de que homem nenhum presta. É muito comum essas mulheres, quando são questionadas de se elas querem se casar e ter filhos, formar uma família, é muito comum elas, né, ficarem um pouco assim, receosas e tal, e daí elas falam assim, mas homem nenhum presta. E aí uma pessoa que é
despojada assim, sabe? Tem jogo de cintura, fala, mas quantos homens você precisa que prestem? Aí a pessoa fica a boca aberta. Ela não sabe o que responde. Olha que loucura. A pessoa não sabe o que responde, ela fica constrangida. Porque você precisa de quantos homens que prestem? Porque, grosso modo, a gente precisa de um só, né? Uma só mulher, um só homem. E isso, então, já é um baque para a pessoa. Tem muitas mulheres que nasceram em ambientes familiares onde nenhuma mulher foi feliz no relacionamento e ela tem um dom natural para ser feliz nos relacionamentos e ela boicota os relacionamentos. Olha que loucura isso. Ela boicota os relacionamentos porque ela tem vergonha dela ter essa felicidade. Como é que eu posso ser feliz se a minha mãe não foi, se a minha amiga não é? Ela sente que ela vai trair o movimento. E aí ela se boicota. São crenças. Porque na verdade também ela tem um pouco de medo. Ela fala, cara, se homem nenhum presta, como é que os que eu conheço estão prestando? Então eu tô numa cilada. Então ela acha que tem câmera escondida e em alguma hora vai sair alguém falando, haha, pegadinha do malandro. Então ela fica profundamente apavorada com esse sentimento, profundamente apavorada com essa ideia, ela quer boicotar o rolê. Essas crenças que nós absorvemos e que nós concordamos com ela e alimentamos com a nossa fé, para que a gente possa existir no plano coletivo, imperam e regem também o nosso plano íntimo, só que no nosso nosso interior mental, a partir desse caderninho de leis, desse caderninho de regras, esses princípios, esses padrões norteadores de conduta em sociedade, para que nós possamos ser aceitos, desdobra-se necessariamente um juiz e uma vítima, que ficam se açoitando, né, que ficam se digladiando entre si, sem cessar. Então, esse livrinho de regras está o tempo interativo. Então, por exemplo, crenças como homem nenhum presta, ou mulher, todas as mulheres são interesseiras. Quando uma pessoa está começando a romper com essas crenças, entendendo que isso não é uma realidade, parte dela se sente uma vítima. Porque ela fala, eu até queria viver isso daí, mas também eu acho, mas será que eu mereço? Será que não sei o que? Ela começa a se vitimizar. E ela começa a se sentir mal quando ela começa a encontrar pessoas que são diferentes daquilo que o livrinho diz que é real. Que homem nenhum presta e toda mulher é interesseira. E aí também tem um juiz, que é extremamente carrasco e ditatorial, esse juiz. Esse juiz fica conferindo se a vítima está cumprindo. E se a vítima faz algo de errado, ou rompe com os movimentos, rompe com as filosofias luciferinas do coletivo, o juiz está lá com o chicote para açoitar a pessoa. Imagina que existem livros que imperam na vida das pessoas, no nível da vida íntima, no nível da vida familiar, na vida escolar, na vida profissional e na vida social. Imagina que isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Olha a dificuldade. Olha a dificuldade para romper com essas crenças. Imagina pessoas que crescem verdadeiramente com os pais falando que eles são a personificação do fracasso, ou que eles não têm valor nenhum, ou que eles atrasam a vida do pai e da mãe, que a mãe e o pai teriam sido melhor se não tivesse tido aquele filho. Isso marca você. E esse livrinho não só despreende de si necessariamente um juiz e uma vítima, como ele desdobra uma tese, né? Que é a seguinte: para que a sociedade me aceite, para que eu possa viver nessa sociedade, e isso fala a uma das 4 carências fundamentais que nós temos, que é a de pertencimento, mas também a de ser aceito como se é, tá? 2 crenças fundamentais do ser. As outras são toque físico e Deus, que a gente pode entender como uma busca pela felicidade e pelo prazer, tá? A carência de toque físico, a carência de pertencimento e de ser aceito como é, ela faz com que essas crenças tenham um domínio mental sobre nós muito grande, porque delas vem um medo muito grande da gente ser rejeitado. E do medo imensurável que a gente tem de ser rejeitado, nós desdobramos também o medo de não sermos perfeitos. Porque o livro nos diz o que é o perfeito. O que é a pessoa perfeita, o homem perfeito, a mulher perfeita, né? E o homem e a mulher perfeita costumam variar de acordo com as épocas, de acordo com certos interesses aí, tá? Mas eu não vou aprofundar nessa aqui, senão esse vídeo vai virar uma outra coisa, tá? Mas existe a realidade do masculino e a realidade do feminino.
Mas existe diversidade de como a gente pode experimentar isso, sem sombra de dúvida que sim. Mas a essência permanece inalterada. A essência do feminino, mesmo que essa mulher queira ser diversa de outras formas, mas a essência do feminino é o cuidado, é a beleza e é a nutrição. A essência do masculino é a honra, a aliança com a verdade, que é um aspecto de Deus. Aquilo que eu falei, assim eu cumprirei. Então o masculino tem a ver com honra, tem a ver com proteção e provisão. Essa é a essência do masculino. E a essência do feminino é o cuidado, é a beleza e é a nutrição. Desde que eu não altere a essência, eu posso manifestar, eu posso ser um homem altamente masculino, mas com certos atributos de delicadeza, sim. Desde que a essência não permaneça alterada. Eu posso ser uma mulher que eventualmente gosta de usar roupas mais assim ou mais assados? Posso. Desde que a essência da feminilidade permaneça inalterada. Porque se o feminino começa a fazer o que faz o masculino, quem fará o que deve fazer o feminino? Se o masculino começa a fazer o que deve fazer o feminino, e quem fará o que o masculino deve fazer? Veja bem, o masculino quer fazer o que faz também o feminino num ato de integração. Lindo, vamos juntos. Somos todos uma coisa só mesmo, uma integração. Agora, vou abandonar o masculino vou esquecer, vamos todo mundo feminino, ou vamos todo mundo masculino. Há uma desordem energética. Há uma desordem energética. Perceba que o fundamento da vida é a unidade desses dois princípios conscienciais e energéticos, que é yin e yang, masculino e feminino. Toda relação carece disso. Mesmo entre dois amigos homens. Um apresentará uma consciência necessariamente mais feminina e o outro mais masculina quando juntos. Ainda que eles sejam homens altamente masculinos e viris. Ainda que tenham as suas parceiras lá. Cada um seja casado. Quando não tem a mulher, esses homens, quando juntos, um acabará adotando mais a polaridade yin. E o outro acabará necessariamente adotando mais a polaridade yang. Esse é um fenômeno que acontece naturalmente. O próprio meio se regula para que possa fluir. E é porque um é mais yin e o outro é mais yang que a amizade pode acontecer. Porque se os dois fossem totalmente yang ou as duas totalmente yin, não dava match. Não tinha progressão. Essa é uma regulação natural do ambiente. O próprio ambiente se regula. Energeticamente a gente se regula. Olha que coisa interessante. Assim acontece. Pode observar porque é verdade. Muito bem. Então, nós, a partir desse livrinho de crenças, desse livrinho, essas regras norteadoras da sociedade, né, e tal, e 95% dessas crenças, dessas regras, são ilusões, são pautadas em cima de mentira para enlouquecer e para fragmentar e para separar de Deus. Para separar de Deus. Tenho visto muito um movimento crescente, né, dos piratas da nutrição falando contra a indústria alimentícia. Oh Deus, a sua mão está em todas as partes. Os espíritos iluminados estão em todos os meios. São esses que falam contra essa indústria alimentícia adoecedora. São esses que falam contra a indústria farmacêutica adoecedora. São esses que falam contra a indústria do entretenimento absolutamente cancerígena e diabólica. Diabólica, ólica. Entende? O jornalismo, tudo, absolutamente tudo está tomado pelas trevas. E é nesses meios mesmos que os espíritos iluminados estão entrando. Porque, né, não dá para deixar criança sozinha. Porque espírito que faz isso é espírito imaturo, é espírito mau. Então precisa adentrar nesses meios da música, do jornalismo, da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica, da medicina, da ciência, da matemática, da arquitetura. Precisa, né, infiltrar. Precisa, né, pegar um bug na Matrix e colocar infiltrados da luz. Para modificar, para destruir o sistema de dentro para fora. São esses que muitas vezes são chamados de maluco. São
esses que muitas vezes a gente olha e fala, gente, essas pessoas são loucas, olha o que eles estão falando. Aí passa um tempo e fala, nossa, eles tinham razão. Cara, eles tinham razão, realmente tá complicado. Porque, gente, eu vou falar pra vocês. Se falassem pra vocês, se vocês vissem o tamanho da ilusão, o tamanho da corrupção, o tamanho da distorção da realidade, tô falando sério, vocês iriam enlouquecer. Vocês iriam entrar em processo de destruição da própria mente de vocês, tão louco que vocês iam ficar no soro o resto da vida, usando fralda. Porque é uma mentira atrás da outra mentira. É uma mentira grande, uma mentira imensa. Tudo para adoecer, tudo para separar de Deus. Tudo para alimentar a ideia de insignificância em vocês. E vocês adotam isso, vocês acreditam nisso. Mas acreditam nisso porque o discurso chamou a atenção de vocês. Mas por que o discurso chamou a atenção de vocês? Porque houve familiaridade. Então houve um desdobramento. E você se funde com aquilo que você se interessa. Então você mantém a ilusão em primeiro plano. Por que quer manter a ilusão em primeiro plano? É isso que vocês têm que se questionar. Entendeu? É isso que vocês têm que se questionar. Muito bem. Por conta de que há esse processo natural de autorrejeição, porque a gente olha para o livrinho de regras coletivo e a gente percebe que a gente não é perfeito para ser aceito como aquilo, a gente vai se distanciando da nossa verdadeira essência e a gente vai matando a nossa espontaneidade, que são as pulsões naturais da nossa consciência, são os movimentos naturais da nossa natureza íntima. E a gente vai minando isso. A gente começa, então, a entrar em processos destrutivos e de auto-ódio. De ódio, de vergonha. A gente vai se sentindo mal, a gente vai se sentindo ridículo. Porque a gente percebe que a gente não se encaixa com esse mundo. Mas é lógico, esse mundo é uma mentira. Mais de 95% desse mundo é uma grandíssima ilusão. E a gente começa a se boicotar. A gente começa a ficar mal com a gente. A gente mesmo se odeia. Porque a gente quer caber no mundo. A gente quer cumprir a escaleta do que a regra, do livrinho de regras, a lei que nos foi dada ao nosso nascimento, pela nossa família, pelos nossos professores, pelos nossos amigos, porque a gente quer ser perfeito. Mas a gente não é perfeito. Só que, na medida que a gente quer ser perfeito, a gente quer que os outros também sejam perfeitos. E a gente percebe que os outros não são perfeitos. Porque, assim como eu recebi um livrinho, uma lei, uma guiança, um guia, que comanda o que seria ser uma pessoa ideal dentro do contexto no qual eu nasci, o José recebeu o outro. A Maria um outro, e aí ninguém se entende, ninguém se conversa. Porque o que é ser ideal para José não é ser ideal para Maria. Olha que loucura. Todo mundo vivendo numa bolha. Todo mundo vivendo numa bolha. E ninguém quer sair da sua bolha. Porque você vive numa bolha que te foi dada ao nascer, você não podia questionar porque você era uma criança, só que também um lado seu, forte, muito convicto, acredita que, por pior ou por melhor que seja o que te foi apresentado, aquilo que foi apresentado para você deve ser necessariamente melhor do que foi apresentado para o José e para a Ana. Daí o impulso natural do ser de querer estar certo e fazer o outro errado. Olha que interessante. Não é que eu quero estar certa independente de você estar errado. Eu quero estar certo e quero fazer você errado. Porque a consciência, ela é territorialista, extremamente controladora. E ela quer se afirmar por toda parte. Então, o ego, quando vê que alguém não pensa como ele se sente inseguro. Porque começa uma disputa. Uma das realidades tem que se afirmar. Ou será a minha, ou será a sua. Se são pessoas muito irrigadas pelo ego, elas não vão ceder. São esses casais, são esses pais e filhos, esses amigos que vivem num pé de guerra mortal. Nenhum dá o braço a torcer. Nenhum cede. E eles defendem com unhas e dentes as suas crenças. Não respeitam o jeito de ser do outro. E eles vão cultivando dor e desespero. E quem planta dor e desespero, colhe
Remorso. O remorso é o maior inferno da criatura. Nada dói tanto pós-morte, mesmo em vida, do que o remorso, do que despertar e perceber, meu Deus, como eu fui bobo. Por que eu fiz aquilo com o fulano ou com a fulana? Por que eu falei aquilo? Ou por que eu aceitei ser tratado daquele jeito? Por que eu aceitei ser diminuído agora que eu não tô mais naquele corpo de vibrações densas e letárgicas? Agora que eu tô fora daquele corpo pesado, eu consigo enxergar com mais clareza e ver que eu não era aquele verme. Por que eu aceitei que me maltratassem? Por que eu aceitei que me desprezassem? Eu achava que aquele homem com aquela mulher era um deus, uma deusa. Meu Deus, eles eram tão atrasados, tão distantes. E não só isso, eu na escala evolutiva, não é que eu sou melhor, mas na evolução eu sou mais evoluído ainda. E eu me rastejando por aqueles diabos encarnados. Eu aceitando ser pisado, aceitando ser cuspido na cara. E aí, a criatura entra num colapso mental consigo muito forte. Muito forte. Muito forte. Especialmente se ela feriu. Aquele que aceita o sofrimento sofre muito. Mas aquele que se percebe como um carrasco do outro, esse inferno é o mais longo. Mas vai milênios, hein? Nossa, mas põe milênio aí, põe milênio pra pessoa se perdoar de uma bomba que tacou numa cidadezinha lá no Japão. Quanto tempo, hein? Quanto tempo? Quem produziu a bomba, quem teve a ideia da bomba, quem fez cafezinho pro pessoal que tava fazendo a bomba ficar forte, levou lanchinho. Todos eles pagam karmicamente, porque todos eles estavam emanados no mesmo propósito de destruição. Mais ou menos participativo, mais ou menos consciente, mas todos estavam e todos respondem. Olha isso, a seriedade. Olha a seriedade daquilo que você aceita produzir. Olha o tipo de trabalho que você aceita. Ah, mas eu preciso comer. Tudo bem. Só que existem trabalhos e trabalhos. Atores, atrizes, dando vida a personagens altamente problemáticos, que não instruem nada de bom para a população. Aí escolhe o ator e a atriz que é carismático, que todo mundo ama, para fazer personagens complicados, que não ensina nada de bom. Nada de bom. Existem personagens que o ator e a atriz têm que recusar. Não só o personagem, como o filme. É problema até botar o pé no filme. Ah, mas era um filme que defendia as drogas, defendia o aborto, defendia a morte aos judeus. Aí eu só fiz o filme, eu só tava atuando, era só um personagem. Um filme que ria de deficiente físico, de deficiente intelectual. Mas é o meu trabalho, eu sou humorista. Mas que mal que tem? Que o ser humano que eu sou é um. No palco é um personagem. Eu quero ver contar isso na hora que desencarnar. E tiver com a cara no charco de lama infeccioso, cheio de espírito obsessor do lado. Eu quero ver dessa desculpa do lado de lá. É isso que eu quero ver. Vendo o corpo perispiritual degenerar diante dos seus próprios olhos, sendo comido por larvas astrais e outros vermes. É isso que eu quero ver. Entendeu? Aqueles que foram vítimas de certas piadas, aqueles que foram vítimas de certos filmes, que empoderaram certas ideias problemáticas. Entendeu? Que porque a atriz fulana que eu amo deu vida a um personagem que defendia ideias problemáticas. E eu assisti o filme e eu adorava. Eu pensava diferente. Mas quando eu vi a atriz fulana que eu amo fazendo filme, e o filme inteiro, não é que o filme falava de certas situações para ir contra, ele falava das situações para defender a situação. E quando eu vi a atriz que eu amo animando aquilo, eu olhei e eu falei, se ela fala, como eu gosto tanto dela, eu confio, ela não vai me instruir algo mal. Vou fazer. Olha aí. Olha aí. Olha a cagada. Imagina um famoso internacional que arrasta multidões ao redor do mundo. Olha o peso da fala de um cara desse.
olha o peso da fama, olha o peso da popularidade, olha o peso. Quem conhece bem, minimamente, os desdobramentos quânticos e energéticos da vida, assim, de uma fala, de um olhar, de um posicionamento, toma muito cuidado onde se enfia e se torna uma pessoa que rejeita muitas coisas. E essa pessoa é vista como o chato. Mas não é que ele é o chato, é que ele é uma pessoa que ele tá vendo onde que ele tá enfiado na terra. Então ele pondera muito. Mas vale dizer, pra gente encerrar as dinâmicas de pensamentos autodestrutivos, que dentro de toda essa dinâmica de crenças e sistemas de crenças, biriri, bororó, pão doce, abacaxi, meus queridos, aquele que aceita estar num relacionamento odioso, ele só aceita estar num relacionamento odioso porque ele mesmo se atira a violências mentais e emocionais diárias muito fortes. Se a violência que eu faço comigo for menor do que a violência que você faz comigo, eu não vou tolerar. Eu vou falar aí, você tá me causando mais sofrimento do que eu aceito. Agora, se a violência que você faz comigo for menor do que o que eu faço, menor do que o que eu faço pra mim, eu vou aceitar. Se eu aceito ser esmurrado, ser traído, ser violentado e ainda permaneço ao teu lado, isso acontece porque eu me violento muito mais. Porque os livros, né, ou o livro da lei coletiva que me foi dado era uma. E eu concordei com ideias nefastas, ideias horríveis a meu próprio respeito e a respeito do mundo. Sendo eu uma pessoa sem esperança, porque as ideias que me foram trazidas na minha infância eram ideias desmotivadoras, que roubavam o entusiasmo. Entusiasmo é o Deus dentro, é ter Deus dentro. Quando a gente olha uma pessoa e fala, nossa, essa pessoa está entusiasmada, é porque o fluxo divino está muito forte dentro dela. Está muito forte. Então ela está entusiasmada, a vibração dela está elevada, ela está cheia de energia, ela está cheia de vontade, ela está com a pegada forte pro trabalho, pro relacionamento, pra vida, no relacionamento consigo. E ela irradia e ela motiva todo mundo ao redor. É aquele tipo de pessoas que a gente olha e fala, meu, eu adoro aquela pessoa que tem tanto entusiasmo. Entusiasmo é Deus dentro. É o próprio significado, a etimologia da palavra entusiasmo é essa. Ter Deus dentro. O Deus vivo, o fogo vivo, animando, alimentando a todos, aquecendo os corações, aquecendo as ideias. Aquele que aceita estar num relacionamento problemático, só aceita. Porque as noções e os parâmetros de perfeição dele são muito altas. E ele sabe que ele não vai alcançar. Ele está muito distante daqueles parâmetros. Então ele se rejeita. E ele também rejeita e julga os outros. Muito. E ele sofre com isso. E ele se pune. Porque ele quer ser perfeito. Porque ele quer pertencer. Só que ele não consegue chegar naquilo. Porque aquilo é irreal. E o que a Terra diz que é perfeito, longe está de ser. Hoje mesmo. Na Terra, vou recortar o Brasil. Ser uma mulher exemplar é estar na televisão com a bunda de fora, falando meu corpo, minhas regras. Vamos abortar? Vamos assassinar gente? Porque o aborto é assassinato perante as leis universais de amor. Você está interrompendo programações divinas. Imagina que aquele que você abortou, ele nasceria e era aquele espírito que iria salvar e ajudar a mãe com a depressão. A mãe que o abortou, o filho, era a solução para a depressão dela. Só que a mãe abortando, aquele menino deveria interagir com uma série de pessoas. Uma série. Na escolinha, no prezinho, no ensino médio. Todas as pessoas que Deus programou para interagirem com ele em cada fase da sua vida, para que ajudassem o desenvolvimento dele e que ele ajudasse o desenvolvimento dessas pessoas. Ele não tendo encarnado, fica um vazio energético.
Certas pessoas não vão atingir certas evoluções, porque aquele garoto que você abortou, médico, enfermeira, quem deu o telefone pro pai dar pra mãe para abortar, todo mundo imantado nessa sujeirada, presta atenção que isso é sério, isso é grave. Todo mundo que deixa de se relacionar com aquela pessoa na época que Deus programou, a época perfeita que Deus programou, não é que eu programei, é que Deus programou. Era a época que era para ser. E que você usurpa o médico que fez o voto de salvar vidas, olha o tamanho desse cara. Todo mundo que deveria se encontrar, que deveria se relacionar, que precisava da energia dele, porque a energia dele é um código vivo. Você sabia que até o ônibus que você pega, que você entra, não fala com ninguém, você fica lá com o ouvido, às vezes você tá lá ouvindo sua música e a sua energia tá tão elevada, porque a música que você tá ouvindo é elevada e a sua energia, você não falou nada, você entrou no ônibus, você entrou lá ou ficou em pé, você tava alimentando todo aquele pessoal dentro do ônibus com a sua energia. E um monte de gente tava pensando em fazer besteira, não faz, porque teve contato com a sua energia. Tem pessoas que vibram tão alto, que tá dentro do ônibus, a pessoa nem sabe, ela tá vibrando tão alto. Que tem alguém que tá pensando em cometer um suicídio, ela não comete porque teve contato com a tua energia. E você nem sabe disso. Tua energia acalmou ela, tirou, né, acalmou ela. Como ela deu uma acalmada, ela saiu um pouco daquela energia baixa, deu uma elevadinha, Deus conseguiu, né, os espíritos superiores conseguiram inspirar aquela pessoa aí, vai, procura uma igreja, procura um centro de umbanda, um centro de candomblé de luz. Vai lá, procura, a pessoa procura, ela não só não comete suicídio, como procura ajuda, vira uma pessoa, vive bem. Um contato no ônibus, ninguém tá nem sabendo que isso existe, que isso acontece. Olha a seriedade. E aí você vai lá e aborta a pessoa que teria contato com José, com Maria, olha a cagada. Olha o tamanho disso. Então, meus queridos e minhas queridas, eu vou fazer um vídeo bem longo para falar sobre o aborto, bem breve, logo logo. A gente vai mergulhar bastante nisso. Mas para fechar, é para dizer que aquele que está aceitando ser maltratado, só está aceitando ser maltratado. Porque dentro das crenças dele ou dela, ele está tão distante do ideal de perfeição. Só que os ideais de perfeição precisam ser avaliados com muito, muito cuidado, ok? Ele não chega e ele se automutila, ele se autoflagela. Certo, queridos? Muito obrigada e até o próximo vídeo.